Olá, Deus te abençoe, graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí e que Deus abençoe você. Que Ele conceda o que deseja o seu coração, que Ele te favoreça, que você tenha um grande dia e que Ele derrame sobre você uma graça maior, te dê unção para que você se levante, vá adiante com confiança e realize coisas grandes que vão glorificá-lo. Continue crendo, viva como Abraão. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Que coisa forte! Apesar de tudo que ele estava vendo, ele não enfraqueceu na fé. Ele continuou crendo, ele continuou esperando, mesmo com quase 100 anos, e tendo consciência do seu estado físico, da Sara, sua esposa, ele continuou crendo. Que mensagem! Que mensagem! Olha aqui. Às vezes, tudo que está ao nosso redor mostra que não vai acontecer, que não é para nós, que passou de hora, que não vai chegar, que nós não vamos viver. Mas o Senhor quer que você creia, a despeito de tudo isso, como Abraão, a despeito dos 100 anos, do corpo, do ventre da Sara, ele não enfraqueceu na fé. Ele continuou dizendo a si mesmo: Deus é poderoso para fazer. Humanamente, não tem como. Mas Ele é poderoso para fazer. E Ele não vai deixar de cumprir a promessa. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso Ele fala e deixa de cumprir? Não, Ele cumpre. Ele faz. Se Ele falou, Ele faz. Então, o que é que você tem que fazer? Crer. Crer. A prioridade de Abraão foi Deus, foi crer em Deus, foi esperar por Deus. Quando ele não tinha mais o que fazer, não tinha o que fazer. A Bíblia fala que ele estava sentado quando ele recebeu a presença, a visita do Senhor. Ele estava sentado à entrada da tenda, na hora mais quente do dia. Mostra que mesmo no momento mais difícil, ele continuava esperando. Vai chegar. Vai acontecer. E chegou. E aconteceu. Quem já não viveu um momento difícil na hora mais quente do dia, do problema? Uma porta foi aberta. A solução chegou. O Senhor se manifestou. Ele testa a nossa fé. Sabe, eu li muito Deuteronômio 8, esse tempo agora. E eu quero que você se lembre. O que está escrito lá, ou vai lá, leia novamente. O Senhor nos testa para saber o que está dentro de nós. Ele abala.
para tirar aquilo que é abalável. Ele preparou Abraão para algo muito grande. O que ele tinha com ele era algo muito grande. E não enfraqueceu na fé. E não enfraqueceu na fé. E não enfraqueceu na fé. Motivos para enfraquecer ele tinha? Tinha, muitos. Se ele fosse realmente olhar e ficar com o que ele estava vendo, dava para permanecer firme na fé? Não. Mas ele focou Deus. Continuou olhando para Deus, confiando em Deus, esperando por Deus. E não enfraqueceu na fé, porque o olhar dele permaneceu em Deus. Ele caminhou pela fé. Nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, porque já era de 100 anos. Já tinha quase 100 anos. Ele não ficou lá, sabe? Olhando. E pensando, e até falando, eu já tenho 100 anos, porque meu corpo já está amortecido. Não tem o que fazer, acabou. Não, ele não ficou, ele ficou olhando para Deus. Ele manteve o olhar dele em Deus. A prioridade dele continuou sendo Deus. Ele continuou esperando por Deus. Aqui está a beleza de tudo. Que confiança. Apesar de tudo, ele continuou confiando em Deus, esperando por Deus. Isso para mim é forte demais. Nem tão pouco para o amortecimento do ventre de Sara. Quer dizer, tinha muita coisa para ele olhar e racionalizar. Se ele tivesse ficado com toda aquela parte natural e olhado para cá e para lá, ele teria perdido tudo. Mas ele continuou olhando para o sobrenatural, para Deus. Eu não sei como, mas vai acontecer. Humanamente não tem como. De forma natural não tem mais. Acabou. O tempo passou. Mas Deus vai fazer. É o que ele dizia. Deus vai fazer. Ele vai fazer. Então, é uma fé que é fascinante, que fé, que confiança. O que Deus está falando aqui com você? Confia nele. Tira o olhar de tudo. Olha para ele. Para de olhar para todas as dificuldades. Tem dificuldade? Acredito que você tenha. Tem possibilidades? Acredito. Mas o Senhor está dizendo aqui, tira o olhar disso tudo. E olha para mim. Você vai olhar para mim. Você vai ficar com o que eu falei. Você vai crer na minha palavra. E eu vou fazer. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês. Nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. E os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Que coisa forte. Deus tem meios, informações que nós não temos, tem saída. Por isso que você tem que elevar os seus pensamentos, olhar para o alto, olhar para Deus, ficar com Deus, com o que Ele falou. Porque Ele tem um meio. Ele é o mesmo, Ele não mudou. Tudo pode passar, mas a palavra de Deus não passa.
Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles, sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Então, olha para o alto. Os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos. Você vai ficar com o que Deus falou, com os pensamentos de Deus para você. Eu bem sei, os pensamentos que tenho a seu respeito são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Você vai ficar com o que Deus falou. O que Deus falou? Eu tenho certeza que você tem uma palavra de Deus. Você vai ficar com a palavra de Deus. Fica com a palavra de Deus, com o que Deus falou. Faça como Abraão. Olha para Deus. Se ele enviou a palavra, ela vai atingir o propósito. Ela vai se cumprir. Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Deus não fala pelos cotovelos. Se Deus falou, Ele cumpre. Ele vela pela palavra dele para cumpri-la. Uma vez que Ele falou, Ele cumpre. Tudo que eu tenho que fazer é crer, porque Ele vai responder fé. A palavra dele se cumpre, a palavra dele é real. Os pensamentos deles são mais altos. Eu posso não ver saída, ver um meio, mas tem um meio. Tem uma saída. Eu não estou vendo, mas tem. Lembra da Agar? Que desistiu de tudo, até do filho. E só sabia chorar. E se entregou à morte. Porque ela não via saída. E aí o Senhor falou com ela e abriu a visão dela. E ela viu o que o desespero dela não estava deixando ela ver. Tinha uma fonte ali. Ela viu uma fonte. E ela foi, pegou água, bebeu, deu para o menino, seguiu a vida, construiu uma vida. Mas a princípio, ela não viu saída e ela se entregou ao desespero. E não é isso que o Senhor espera de nós. Ele espera confiança. Ele espera que você eleve o seu nível de confiança. Que você dependa de Deus, dependa dele, espera por ele, aguarda por ele, não toma uma decisão precipitada, não desista da vitória, não desista do sonho, não desista do projeto de Deus para sua vida, não desista da promessa, não deixa a promessa morrer, se levanta, não fuja, não se entregue. Para de se distrair com pensamentos negativos, com falas negativas, com problemas. Se levanta, pega a palavra, ouça a palavra, receba a palavra. Não olha nem para cá nem para lá. Mantenha Deus em primeiro lugar na sua vida. Continue olhando para Deus. Se fortaleça no Senhor. Lembra de Davi, quando chega em Ziclag e encontra tudo destruído, o inimigo levou a família, e assim, parecia que tinha acabado. Chorou, mas aí a Bíblia diz que ele se fortaleceu no Senhor. E aí ele consultou o Senhor. E o Senhor disse, persiga o inimigo, porque você vai recuperar tudo. E ele perseguiu, alcançou, recuperou tudo, não ficou nada de fora.
e ainda pegou o despojo do inimigo, presenteou um monte de pessoas e logo ele assumiu o trono. Você vê, foi um baque para ele, mas ele estava pertinho de vencer aquele processo. Eu acredito que você está pertinho de vencer esse processo, de sair disso para sempre. Para sempre. E você não vai ficar sem o que é seu, não. Davi não ficou sem o que era dele. Muito pelo contrário, o inimigo foi derrotado e o Senhor o restituiu, ele recuperou tudo. Agar não morreu com o filho, mas construiu uma vida poderosa. O menino se tornou um grande povo, como o Senhor havia prometido. E assim, eu posso contar tantas histórias. Quando José, não bastando a traição dos irmãos, vendido como escravo, agora é caluniado pela esposa do Potifar, vai parar na prisão. Parecia que ele estava mais longe de viver os sonhos que Deus tinha dado para ele. Que ele não quer viver. Mas não, ele estava mais perto do que nunca. O Senhor estava levando ele para mais perto do sonho. Deus tem informações que você não tem, que nós não temos. Deus sabe como trabalhar. Deus sabe como fazer. Tudo que você tem que fazer é não tirar o olhar dele, não enfraquecer na fé, não desistir, não recuar, não se entregar, mas continuar firme, continuar crendo. Os pensamentos de Deus são mais altos, os caminhos dele mais altos. Deus, ele está vendo lá na frente. E ele trabalha por uma obra completa, perfeita. Entendeu? As coisas de Deus não são bagunçadas. Por isso, não arrombe portas, não se precipite, não aguarda por Deus. O diabo, quando nós estamos num momento difícil, ele cria todo tipo de situação para nos distrair, nos abater. Ele quer você ansioso, ansiosa, preocupado, preocupada. Ele quer que você desista de tudo. Ele quer que você se precipite, passe na frente de Deus. Tente resolver o seu problema do seu jeito. Não faz isso. Faça como Abraão. Permaneça firme na fé. Apesar de tudo, não enfraqueça na fé. Não se entregue. Não desanime. Porque Deus vai fazer por você. Eu sei que Ele está te mandando uma mensagem linda. Ele está dizendo aqui, levanta com confiança, dê passos de fé, porque eu estou com você. Vamos, vá adiante. Ó, uma mulher me contou que ela estava tão frustrada, e ela tinha o sonho de dar início a um negócio que era uma escola. E não via saída. E ela disse, bispa, foi no pior dia, na hora mais quente, que parecia que eu nunca ia sair daquele lugar. E naquele dia o programa veio, falou comigo e disse, vai com o que você tem. E ela disse, no pior momento, eu não tinha meio, eu não tinha dinheiro, eu estava sem forças, eu já estava desistindo de tudo. E resumindo a história, ela se levantou, ela disse, bispo, num dia comum e de aflição, que eu estava tão frustrada. Eu tinha feito minha faculdade de pedagogia, eu queria tanto, eu tinha isso dentro de mim, de maneira que muitas vezes eu falava, Senhor, não é possível. O Senhor colocou isso dentro de mim.
E ela disse, naquele dia, você falou tanto. Deus colocou um sonho dentro de você. Deus coloca sonhos dentro de nós. E Ele nos leva a realizar. Levanta com coragem e vai com o que você tem. E ela foi. E começou. E ela disse que ela começou com uma pequena creche. E ela abriu e foi tão impressionante a bênção do Senhor sobre ela, que ela disse que em pouco tempo, ela não tinha muitas crianças, mas assim, foi chegando. Foi chegando. E agora, ela quis dar o testemunho porque ela disse que ela ampliou. E ela está vivendo já o sonho dela numa proporção que ela nunca imaginou que ela viveria. A escola dela já é uma realidade. E ela disse, eu acredito que isso só é o começo, porque eu vou muito mais longe. E ela disse, isso aqui era impossível. Realmente, Deus botou um sonho dentro de mim. Só que não tinha meio, não tinha saída, não tinha dinheiro, não tinha ninguém para me ajudar. Eu tinha um sonho. E eu decidi acreditar. Ela disse, bispa, por isso que é importante. Todo dia, a gente buscar Deus. E ela me agradeceu muito por esse programa. E ela disse muito isso. Esse programa tem me dado direções. E todas que eu tenho tomado, todas as decisões que eu tenho tomado com base nessa palavra, eu tenho visto resultados da minha vida. E eu estou vivendo um sonho, o sonho da minha vida, que é só o começo. E assim eu posso dar tantos testemunhos para você. Tantos testemunhos. Contar tantas histórias para você. De gente que na hora mais quente, no momento mais difícil, o Senhor chegou. E elas começaram a se mover em fé, e se mover em fé, e estão vivendo seus sonhos. Isso em tantas áreas. Então, olha, Deus está falando com você. Eu também acredito que Ele colocou um sonho aí no seu coração. E que hoje você pode estar sem saída, mas tem uma saída. E Ele quer que você creia e se levante e comece a dar os passos de fé. Porque você vai ver a fonte, você vai ver a saída, você vai ver a glória de Deus, as coisas vão acontecer e você vai terminar já esse ano vivendo experiências com Deus sobrenaturais. Levanta, se anima, se alegra, porque Deus tem pensamentos de paz para você. Deus tem vitória para você. E Ele vai cumprir, ó. Não é a minha palavra como fogo? Pergunta o Senhor. E como um martelo que despedaça a rocha? Ou seja, se você ficar com a palavra, se você crer, se você der passos de fé com base na palavra, você vai ver o que Deus vai fazer. Porque a palavra dele é como fogo. Consome problemas, obstáculos. É como um martelo. Você pode ter uma montanha diante de você, que ela desaba através da palavra, quando você crê na palavra, quando você fica com a palavra. A palavra é como fogo, é como martelo. Fica com a palavra de Deus, fica com a palavra de Deus, porque Deus tem vitória para você, você vai viver. Levanta e creia, não enfraqueça na fé. Tira o olhar dos obstáculos e coloque em Deus, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Tudo é possível aquele que crê. Se creres, verás a glória de Deus.
É impossível. Mas para mim, para você, para Deus não é. O que é impossível para você é possível para Deus. Nada é impossível para Deus. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para a gente orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por cada vida querida que está comigo e que essa palavra tenha entrado, impactado, mudado a visão dela, renovado as forças, alegrado o coração, dado energia, ânimo, que ela já tenha se levantado internamente e, consequentemente, na vida, pronta para dar passos de fé, para avançar, porque o Senhor está falando com ela, está garantindo vitória, está aqui dizendo, eu vou fazer, eu vou realizar esse sonho, vai acontecer, vai chegar, não acabou, não terminou, não vai ficar assim. Eu tenho vitória para você, eu prometi, eu vou fazer. Abençoa lares, famílias, todos que enviaram os seus pedidos para oração, consagro tudo. E tomo posse, Senhor, de força, que eu deixe um povo forte, renovado, animado, cheio de vida e de confiança. Abençoa os meus amigos e companheiros semeadores. Eu profetizo o dom da riqueza, da prosperidade, uma unção de conquista, uma unção 10 vezes mais, dá uma mente de governo, de domínio, sábia, inteligente. Senhor, dá discernimento, levanta mais semeadores, porque precisamos. E onde esse programa estiver chegando, que vidas tenham sido renovadas, animadas, curadas, restauradas, completamente renovadas, revigoradas, porque os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. O Senhor está dizendo, eu estou com você, eu cuido de você, fica com a minha palavra, porque eu te dou vitória. Obrigada por tudo, Senhor. Eu te louvo e te agradeço, meu Deus. Muito obrigada pelo que está fazendo aqui, pelas boas notícias que vão chegar. Louvado seja o teu nome. Amém, amém e amém. Graças a Deus. O número do Disque Vida é 0, operadora 11 32969449. Rua Taquari 995, na Moca, é onde nós estamos e é uma alegria para nós servir amanhã a reunião do Deus que Sara, domingo a reunião das primícias para a família amada de Deus. Conta com a gente e se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Dia 1º de dezembro, às 19h30, início do último propósito de fé do ano de 2023. Propósito da mudança. Quais as 3 coisas que você não aceita levar para o ano de 2024? Toda glória seja a Deus, que por seu grandioso poder que atua em nós, é capaz de realizar infinitamente mais do que poderíamos pedir ou imaginar. 31 dias de clamor, de 1 a 31 de dezembro. O ano de 2023 ainda não acabou. Deus pode mudar a sua história. Pressione ainda mais. Propósito da mudança.